Olá, aqui é a Keila e no vídeo de hoje teremos uma continuação ao conteúdo anterior de águas pluviais e abordaremos aqui a questão do reuso e tanto dessas águas pluviais como também das águas cinzas. Antes de a gente entrar no conteúdo, no entanto, caso você ainda não seja inscrito no canal, eu lhe convido a estar clicando no botão abaixo para se inscrever e você pode também estar curtindo, compartilhando e também comentando logo abaixo deste vídeo. Semanalmente eu tento trazer aqui para o canal ao menos um vídeo como este. Vamos lá! Agora, pensando aqui no reuso da água, principalmente das águas pluviais em edificações, o aproveitamento da água pluvial em atividades que não necessitem de água potável pode reduzir em cerca de 30% o consumo no edifício, contribuir para o combate à falta de água e controlar o escoamento superficial nas vias urbanas. A água da chuva ela é inadequada para o consumo humano e deve ser armazenada em reservatório independente em cisternas subterrâneas preferencialmente. É formado pelos componentes de captação, condução, tratamento, armazenamento, tubulações sob pressão, sistema automático ou manual de comando e utilização. A gente tem aqui essa imagem que a gente consegue ver a caixa d'água e o reservatório de caixa de água e o reservatório de água da chuva, o reuso da água. Essa água da chuva ela é captada e através do coletor vem para um filtro e do filtro ela vai para o reservatório subterrâneo. Após passar pelo reservatório subterrâneo, ela é bombeada ali para a caixa d'água superior de água de reuso. Daí dessa forma a gente pode direcionar a água de reuso para fins não potáveis, como por exemplo máquina de lavar, ali a área de serviço, para descarga ali da bacia sanitária, porém para fins potáveis e também para o chuveiro, ali a pia da cozinha, o lavatório, ali o chuveiro, daí tem que ser a água fria potável, aquela lá que vem da rede pública, daí são finalidades diferentes. Em relação aos usos domésticos não potáveis, aqueles que são aqueles usos domésticos que não requerem características de qualidade tão exigentes quanto a potabilidade. Tem mais imagens em relação à solução de captação aqui do lado. E o exemplo, então, a gente viu já na imagem anterior, seria a descarga de bacias sanitárias e mictórios, a limpeza de pisos e paredes, a rega de jardins, a lavagem de veículos, a água de reserva para combate de incêndio. Todos eles podem ser águas que não requerem características de potabilidade. Daí, essas águas pluviais são captadas por meio de calhas, passam por um filtro que separa a impureza da água da chuva e seguem para uma cisterna ou reservatório subterrâneo. Portanto, não devem ser misturadas com a água potável jamais. Exemplo, então, seria as torneiras de cozinha, filtro, chuveiros, banheiras e lavatórios, igual a imagem que a gente viu no slide anterior. Dessa forma, em relação ao reuso e vigilância sanitária, o reuso das águas pluviais para finalidades não potáveis deve atender às normas sanitárias e às condições técnicas estabelecidas pela vigilância sanitária, visando evitar o consumo indevido, definindo sinalização de alerta padronizada a ser colocada em local visível junto ao ponto de água não potável e determinando os pontos de utilização admitidos para a água não potável. Então a gente tem diferentes cisternas, preferencialmente a cisterna enterrada vai estar armazenando essa água de reuso e depois ela pode ser direcionada para o uso não potável. E esse seria o esquemático até mesmo de determinação da vigilância sanitária de diferentes localidades, mesmo que varie um pouquinho uma regrinha de uma localidade em direção a outra, ainda assim essas são determinações que ocorrem sempre. Na sequência também, em relação ao reuso e vigilância sanitária, existe também a necessidade de garantir padrões de qualidade de água apropriadas ao tipo de utilização previsto, definindo dispositivos, processos e tratamentos necessários para a manutenção dessa qualidade. E deve-se também impedir a contaminação do sistema predial destinado à água potável proveniente da rede pública ou de sistema particular, sendo terminantemente vedada qualquer comunicação entre esse sistema e o sistema predial destinado à água não potável. Então aqui a gente tem um outro esquemático de aproveitamento da água pluvial integrado ao sistema de drenagem pluvial por poço de infiltração, onde a gente tem aqui a captação da água da chuva, essa captação que ela vai ali para um sistema de filtragem, descarte de tratamento para esse reservatório de água da chuva, esse reservatório de água de reuso de chuva. Quando ela ultrapassa o valor ali da alturinha desse reservatório, tem um ladrão, tem um extravasor, que ele lança essa água para um poço de infiltração. Daí, esse poço de infiltração, ele também possui aqui o direcionamento
ali para o coletor de reserva de água pluvial. Dessa forma, desse reservatório, a gente pode direcionar o uso dessa água para finalidades não potáveis. Dando sequência, a gente tem a questão do dimensionamento. Eu coloquei aqui uma conta para a gente tentar realizar junto em relação ao dimensionamento desse reservatório de água de reuso de águas pluviais. Calcule o volume de água que se pode esperar de uma chuva média. A intensidade pluviométrica que é dada, então, para calcular seria a intensidade de 150 milímetros por hora, que é igual a 2,5 milímetros por minuto, porque aqui eu puxei a calculadora. Se eu pegar 150 e dividir por 60 para passar de milímetros por hora para milímetros por minuto, né? Lembrando que uma hora é composta de 60 minutos, por isso que eu dividi por 60, então eu teria o valor de 2,5 milímetros por minuto. E dados da área de telhado, e seria de 120 metros quadrados. E o tempo dessa duração de chuva média seria de T 5 minutos. Então, para a gente descobrir o volume seria essa intensidade pluviométrica de 150 milímetros por hora, que é igual a 2,5 milímetros por minuto, vezes o tempo de 5 minutos, vezes ali a área do telhado dado de 120 metros quadrados. Se eu pegar o 2,5 vezes 5 vezes 120 metros quadrados, a gente teria 1.500 litros. Lembrar que 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros, então 1,5 metros cúbicos é igual a 1.500 litros. Então, se eu quisesse aqui 1.500 litros e fosse digitar no Google, eu quero reservatório de 1.500 litros, eu descobriria que eu poderia, por exemplo, eu coloquei imagens de e-commerce, até mesmo essa daqui também é dessa mesma fabricante aqui de cisternas, então eu poderia utilizar essa daqui. Essa daqui é uma cisterna vertical modular com filtro e clorador de 1.000 litros, então como eu tenho esse valor, teria que ter pelo menos duas dela. E se eu quisesse a cisterna subterrânea dessa outra tipologia de 750 litros, eu teria que utilizar duas dela, né? 2 vezes 750 daria 1.500. 2 vezes 1.000 daria 2.000, que seria acima desse valor. E se eu quisesse essa outra de 1.950 litros, eu poderia usar ela também, é uma cisterna subterrânea, ou então essa daqui, que ela é comercializada em 2.000 litros, que é acima desse 1.500 litros necessários. Então, poderia ser alguma delas que eu poderia estar adotando, então, para esse telhado, com essa área, com essa intensidade pluviométrica, considerando o tempo de duração da chuva, uma chuva média de T igual a 5 minutos. Poderia, então, ser qualquer uma desses reservatórios. Dando sequência, a gente tem também a questão das águas negras e águas cinzas. A gente viu faz tempo em vídeos anteriores, mas vale a pena relembrar que a água negra, ela esteve em contato com matéria fecal. A matéria fecal, ela é infestada de bactérias nocivas e agentes patológicos. Esses despejos não são fragmentados e decompostos rapidamente ou de maneira eficaz o bastante para a utilização na irrigação doméstica sem o risco de contaminação. A água cinza, por outro lado, não esteve em contato com os resíduos sólidos humanos. Isso diminui bastante o risco de doenças e aumentaria a velocidade de fragmentação e reabsorção segura em um jardim ou gramado. A água cinza, ela pode conter partículas de sabão, gordura, óleo de cozimento, cabelo e até mesmo escamas ou pele humana. O conteúdo exato da água cinzenta depende muito da residência que o produz, mas como ela não tem matéria fecal, então ela pode ser reaproveitada também. E isso aqui seria para a gente relembrar que a fonte do esgoto pode ser despejos industriais, águas imundas e águas servidas. As águas cinzas, elas podem ser reaproveitadas. Águas cinzas que são águas servidas. Dessa forma, se a gente fosse pensar na filtragem, no tratamento dessas águas cinzas para reaproveitamento delas, os principais mídias de filtração, os principais meios de filtração utilizados nos filtros, ou é areia, ou é zeolito, ou é carvão ativado, ou dióxido de manganês, ou então o carvão ativado, o carvão mineral. Daí, desse reservatório, geralmente reservatório inferior, mesmo no caso de águas cinzas, a gente tem a chegada da água servida, da água cinza, a gente tem esse reservatório inferior, ele protegido por uma tampa de inspeção, é feito um tratamento complementar e depois essa água ela pode ser utilizada, por exemplo, para irrigação de jardim ou de uma pequena plantação ou até mesmo dentro da edificação, dependendo da filtragem realizada. Esse reservatório geralmente ele é colocado sobre uma base de concreto e a maioria das vezes ele é realizado em polietileno, que também é conhecido como PAD, e esse módulo projetado para transporte ele tem a facilidade de remoção e pode ser enterrado em quaisquer condições de lençol freático e tipo de solo. Eu peguei deste e-book que é bastante interessante da S Natural, pode ser acessada diretamente desse link. Daí do mesmo link da S Natural tem aqui o tanque séptico e o filtro anaeróbico que devem ser utilizados
para realizar uma mini estação de esgoto da água servida para que ela possa ser reutilizada. Então, dessa água cinza, dessa água servida, inclusive, por que ela se chama água cinza? Porque geralmente ela vem nesse estágio, meio cinza. E de acordo com a filtragem realizada, ela vai ali dessa forma, ficando menos cinza e um pouco mais tratada dependendo do tratamento que é realizado. Aqui neste exemplo, esse tratamento dessa mini estação de tratamento de esgoto, ela é formada por um tanque de retenção de sólidos e também de um filtro anaeróbio submerso, ou então um reator anaeróbio ou manta de iodo e fluxo ascendente. Esse sistema ele exige uma caixa de retenção de gordura após a cozinha sempre, inclusive. Então a gente tem aqui a primeira entrada com as retenções dos sólidos e também de gordura, que ela dessa forma vai passar depois dessa retenção de sólido para o reator anaeróbio e depois para essa filtração, essa desinfecção, e dessa forma depois desse reator anaeróbio anóxico e decantador que é realizado aqui nessa região, ele na sequência ele vai ali para a desinfecção e após a desinfecção ele pode ali ser reaproveitado após a saída. Então seria todo um sistema de filtragem, de mini estação dessa água servida para que ela possa ser reutilizada para fins não potáveis, é claro. Dessa forma a gente tem o reuso de águas cinzas, que ela consiste em direcionar a água servida de lavatórios e banheiros, chuveiros, banheiras, tanques, máquinas de lavar roupa e de lavar louça para uma mini estação de tratamento. A água, quando utilizada em outras atividades que não consumo, não precisa apresentar todas as características de potabilidade. Depois de tratada, a água é reconduzida para usos que não demandam água potável, descargas em bacias sanitárias, irrigação de jardins e lavagem de pisos. Aqui tem esquematicamente o que aconteceria, aqui a captação da água cinza ali do chuveiro, que ela passa para mini filtro com cloro, ela é filtrada e clorada, vai para o reservatório e dessa forma ela é reencaminhada para, por exemplo, a descarga de bacias sanitárias. A configuração esquemática do reuso de águas cinzas, ou seja, das águas servidas, nas edificações prevê um sistema de coleta, subsistema de condução da água, ramais, tubos de queda e condutores, unidade de tratamento de água, gradeamento, decantação, filtro e desinfecção, e reservatório de acumulação, sistema de recalque, reservatório superior e rede de distribuição. O custo dos sistemas podem variar de acordo com a finalidade e com o grau de potabilidade, e a relação é sempre direta, quanto maior a qualidade, maior o investimento. A implantação desses sistemas, no entanto, implica em acréscimos de custos significativos. Aqui a gente tem mais um esquemático ali da estação de tratamento de esgoto e o direcionamento dela final para a água de reuso, a água que não tem finalidade potável, não tem potabilidade. Aqui tem um outro exemplo, tem aqui a fonte, o Sebastião Thomas Carvalho e a sua equipe, eles desenvolveram aqui uma sugestão de reuso de águas cinzas associado à água pluvial. É que no Brasil há normas, inclusive, para águas pluviais, que seria 10.844 de 89, e o seu reuso para fins não potáveis, previsto pela NBR 15.527 de 2007. Há normas também para tanques sépticos com alternativas para o tratamento e reuso de efluentes para fins não potáveis, que seria a NBR 3.969 de 97. Mas, aqui no Brasil, não há norma técnica específica para o reuso de águas cinzas, e projetistas adotam o dimensionamento do sistema da norma técnica alemã, a TV 122. Aqui, este exemplo seria o do sistema de tratamento de áreas alagadas construídas, vegetadas com capim vetiver e complementadas com filtros de carvão ativado, fluxo horizontal e escoamento superficial. A água cinza, ela passa por essa mini estação de área alagada e depois ela vai para filtro paralelo de carvão ativado. Depois de passar, ela vai para esse filtro. Depois de passar por esse filtro, ela se junta a um reservatório hermético para armazenamento de águas cinzas tratadas, que também recebe água do sistema pluvial dessa mesma edificação. Agora, quando vem da água pluvial ali das calhas, ela passa primeiro por um mini reservatório sedimentador, que é o sistema sedimentador, que ela tem aqui essa saída para descarte dos primeiros milímetros de água da chuva, que geralmente carregam todas as impurezas do telhado. Por isso que a gente tem esse primeiro descarte, depois ela acumula o suficiente para entrar aqui no reservatório. Isso aqui literalmente pode ser aberto e descartado depois.
Agora, em relação ao reuso de águas cinzas e pluviais, as especificações de componentes como reservatórios, sistema de tratamento e redes de distribuição exclusivas exigem projetos extremamente criteriosos. Aquilo que a gente estava vendo com fotografia esquematicamente está aqui, que seria a captação da água pluvial, que ela passa para aquele sistema que recebe e descarta a primeira água do telhado e depois ela entra para esse reservatório. Do reservatório, ela pode ir aqui para a caixa de água de reutilização, água de reuso. Tem também dentro da edificação alguns usos que não a da bacia sanitária, que ela pode ser captada para uma caixa reguladora, que ela vai para um sistema de tratamento e depois desse tratamento, seja pelo sisteminha com capim, seja ali com carvão ativado, ela vai para o reservatório para depois ser também direcionado para a água de reutilização ou então ir ali para a irrigação, por exemplo, dessa mini plantação, dessa horta, que ela é alimentada por gotejamento. Também ali o esquemático do Sebastião Thomas Carvalho e a sua equipe. A gente tem aqui essa tabela com a descrição dos tipos de tratamento para reuso de água e esgoto recuperado. Esse aí é do livro do Roberto Carvalho Júnior. Tem também aqui uma continuação, mas é adaptado do Manual de Conservação de Água da Sinduscon São Paulo. E dessa forma, relembrando, a gente tem simbologias utilizadas em projetos hidrossanitários prediais, em relação à água fria, em relação à água quente, ao esgoto e às águas pluviais, os componentes como eles geralmente são representados. É claro que, a depender do escritório, uma ou outra simbologia talvez sofra uma pequena modificação. Hoje em dia, como o pessoal utiliza menos o desenho realizado à mão em prancheta e mais os recursos que a gente ganha com projetos realizados com o auxílio de um computador, seja em ferramentas CAD, seja em softwares BIM, hoje em dia algumas dessas simbologias sofrem uma ou outra modificação em relação à caixa de inspeção, por exemplo, que muitas vezes é representada pelo próprio bloquinho, pelo próprio componente, família, mas algumas simbologias, elas continuam em relação, por exemplo, à simbologia de água pluvial, de tubo de queda, de coluna de ventilação e assim por diante, água fria para válvula de descarga, a água de recalque. Todas essas simbologias de colunas, de plumadas, geralmente hoje em dia elas permanecem. E no máximo, também em relação à representação das tubulações, às vezes o pessoal hoje em dia faz colorido, então seria outra pequena diferença em relação à simbologia. Mas fora isso, ela permanece meio que igual, mesmo que tenha pequenas variações. E caso você ainda não seja inscrito, você pode clicar no botão abaixo para se inscrever aqui no canal. Não esqueça de curtir e também compartilhar esse conteúdo se você conhece alguém que se beneficiaria dele tanto quanto você. Mas nos vemos na próxima então.